Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem comum, né? Aquela ideia de que para ter moralidade de verdade, objetiva, a gente precisaria de Deus, da religião. E para guiar nossa conversa, vamos usar um artigo do Jorge Guerra Pires. Ele faz uma leitura bem particular da parábola do bom samaritano. Então a ideia aqui é investigar como essa história bíblica, super conhecida, pelo menos na análise dessa fonte, pode acabar, quem sabe, desafiando a noção de que a fé é essencial para ser bom. E talvez até, olha só, fortalecer a ideia de uma moralidade mais secular. O surpreendente, segundo Pires, é como uma história de dentro da Bíblia pode servir para questionar a própria exclusividade religiosa sobre a moral, né? Exato. É uma leitura interessante. Para contextualizar rapidinho, Jesus conta essa parábola quando perguntam para ele, mas quem é o meu próximo? A cena é clássica. Um homem é assaltado, fica lá ferido na estrada, aí passa um sacerdote, depois um levita, figuras religiosas importantes, né? E os dois desviam. Quem para e ajuda mesmo é um samaritano. E os samaritanos naquela época eram vistos como, desviantes, quase hereges pelos judeus. E aí, o ponto central que o artigo do Pires levanta é justamente essa inversão, certo? Ele argumenta que é o estranho, o cara de fora da religião oficial. Exatamente. É ele quem tem compaixão, quem age de forma ética, não os representantes da fé. O que torna isso tão forte na análise dele? Olha, na interpretação que o artigo traz, essa inversão toda sugere que a moralidade pode brotar, de uma empatia humana básica, que não está necessariamente ligada a uma doutrina, a mandamentos específicos. A ação moral ali, nessa leitura, é definida pela solidariedade, pela humanidade do ato em si, não pela carteirinha religiosa de quem pratica. A bondade seria, então, uma capacidade humana mesmo. Interessante isso. E o artigo tenta reforçar esse ponto buscando paralelos em outras tradições, é isso? Como ele conecta isso com a crítica ao dogmatismo? Sim. A fonte menciona exemplos de parábolas budistas. Tem aquela do mestre que quebra uma regra do monastério, sabe? Ele carrega uma mulher para ajudar a atravessar um rio. O ponto ali seria que a compaixão às vezes tem que passar por cima de regras muito rígidas. E o autor do artigo, o Pires, ele contrasta isso com o que ele descreve como uma tendência meio forte no cristianismo à imposição dogmática. Quer dizer, regras de fé tidas como inquestionáveis, inflexíveis muitas vezes. Entendi. E essa crítica, ela se estende para a forma como a própria parábola do samaritano é, digamos, usada pela instituição religiosa? Pelo menos segundo o texto? Justamente. O Pires argumenta que o cristianismo institucionalizado muitas vezes pega a parábola para si, claro, mas acaba diluindo o potencial mais subversivo dela. Vira uma mensagem mais genérica, né? Ame o próximo. E aí, segundo ele, se ignora a crítica que estava ali implícita à hipocrisia dos religiosos da história. Uma crítica que, na visão do autor, ainda seria válida hoje. E para dar mais peso a essa crítica, o autor cita algumas coisas no texto. Ele menciona uma frase atribuída ao padre Júlio Lancelotti, que é forte. Eu não conheço ateus que sejam tão desumanos quanto os religiosos. É importante frisar, que isso é uma citação que está na fonte que a gente está analisando. O artigo também fala de supostos estudos que indicariam que crianças criadas em lares seculares talvez mostrassem mais altruísmo. Outro ponto que a fonte levanta é aquela observação sobre países com IDH alto índice de desenvolvimento humano, e que têm baixa religiosidade. Países escandinavos, por exemplo. Eles são apresentados ali no texto como exemplos de sociedades onde a ética social, a justiça, parecem funcionar bem em contextos majoritariamente seculares. Então, para essa fonte, a ação ética não seria um monopólio da fé, entende? Considerando essa perspectiva toda do artigo, como o autor imagina que o bom samaritano seria visto hoje? Por setores religiosos talvez mais rígidos, alguém fora da casinha. Exatamente. Pela lógica que o texto apresenta, talvez ele fosse visto como, um progressista secular, ou um ateu com moral. Alguém cuja ação correta, desafia as normas ou as expectativas da instituição, justamente por agir movido por uma compaixão que a fonte descreve como sendo puramente humana, e não vinda de um dogma específico. Certo.
Então, para a gente amarrar a ideia central que a gente tira dessa análise do Jorge Guerra Pires, a parábola do bom samaritano, olha que ironia, né? Ela mesma ofereceria um argumento forte. Dentro da própria Bíblia. Exato, dentro da própria Bíblia, para a possibilidade de uma moralidade secular, uma ética baseada na empatia, na ação concreta e que não dependeria da crença religiosa. E isso leva à provocação final que o artigo meio que deixa no ar para a gente pensar. Se a própria parábola mostra que ser bom não é um privilégio de quem crê, mas sim uma capacidade humana que pode até ir contra uma certa rigidez religiosa e institucional, o que isso implica para a nossa forma de entender de onde vem a ética? Qual a natureza dela? Fica aí uma questão importante, levantada tola fonte para reflexão.